Hoje terei a imensa honra de receber aqui o nosso querido amigo, capitão da PMDF, integrante do BOPE, capitão Rogério Nogueira, que vai falar sobre a sua obra recém-lançada, Tiro de Combate e Sobrevivência Policial. Agradeço imensamente a participação de todos. Depois de um mês afastado por conta do nascimento da minha segunda filha, retornamos e abrimos esse ciclo com chave de ouro, inaugurando aqui, entre aspas, o meu novo escritório que a gente está preparando para fazer um espaço dedicado aos nossos queridos seguidores, em que teremos oportunidade de receber convidados e também gravar algumas aulas que a gente pretende ofertar de forma gratuita para os nossos seguidores, obviamente sempre temáticas voltadas às ciências policiais, segurança pública e áreas afins. Lembrando ainda que todas as nossas lives são gravadas e são disponibilizadas uma hora depois no canal da editora Última Rácio no YouTube. Para quem não me conhece, eu sou o Tenente Coronel Luciano Loyola da PMDF e é uma satisfação imensa estar nesta noite conversando com os senhores. Aproveito aqui já para enviar esse bate-papo, afinal temos pouco tempo para a live. Rogério, estava falando aqui com os nossos seguidores da minha felicidade de abrir esse ciclo depois de um mês parado por conta do nascimento da minha filha, e abrindo neste ambiente que eu preparei exclusivamente para falar com os nossos seguidores. Ainda não está totalmente pronto, como eu falei para você. A gente pretende aqui fazer um estudo de gravação para que a gente possa levar o melhor conteúdo para os nossos seguidores. Vou tentar ser rápido, até porque o tempo é muito curto, viu, o Rogério? E vou começar a ler aqui o seu currículo, que é muito vasto. Eu vou tentar resumir, você também me corrija se eu tiver falado aqui alguma atrocidade, ok? Como eu disse, é autor do recém-lançado livro Tiro de Combate e Sobrevivência Policial, é capitão da Polícia Militar do Distrito Federal, integrante do BOPE, caveira pela PMDF, é também caveira num curso que ele realizou, um curso de operações especiais no Chile, tendo se sagrado para a honra da PMDF como o primeiro colocado, né, do curso, um curso que, para quem conhece, sabe como é ralado. É também bacharel em Direito, engenheiro agrônomo, pós-graduado em Ciências Jurídicas, possui uma série de cursos e de treinamentos ofertados em alguns países da Europa, América Latina e Estados Unidos, e tem um currículo invejável. Há mais de 10 anos atua no segmento de oferta de treinamento para as forças policiais, em especial, obviamente, para o grupo dos integrantes do nosso querido Batalhão de Operações Especiais. A quem eu mando um grande abraço ao meu amigo Tenente Coronel Wesley Santos, que já esteve aqui conosco no nosso ciclo de lives, ciclo de lives Operações Especiais. Até já convidei o Rogério para também estar aqui conosco, falando nesse ciclo muito interessante. Já ouvimos aí uns 7 caveiras, e eu pretendo contar com a presença novamente do Rogério. Resumindo, eu espero ter resumido o seu currículo, Rogério. Seja muito bem-vindo ao Instagram Última Rácio, né, o nosso portal. E agora eu passo a palavra para você, para que você possa falar um pouco do seu livro, que a maioria dos nossos seguidores, eu creio que aqueles que frequentam as redes sociais já tiveram a oportunidade de ver uma propaganda, e que sinal eu o parabenizo, né, pelo seu profissionalismo em apresentar o seu trabalho. Muito bem-vindo ao Instagram Última Rácio. Boa noite, a palavra é sua, meu amigo. Coronel, primeiro lugar, agradecer ao senhor pela oportunidade e parabenizar o canal, parabenizar a iniciativa do senhor, parabenizar o novo integrante na família, né? E parabenizar a iniciativa do senhor em, vamos dizer, valorizar a produção científica policial. A gente sabe que vivemos em um país muito grande e com índices aí
muito complicados relacionados à segurança pública e muitas vezes a gente não tem um material suficiente no nosso próprio país, né? Então a gente tem que fazer o máximo para incentivar a produção e eu vejo que o senhor faz isso de maneira brilhante com a editora, com o canal, com os livros publicados e é uma grande honra, uma satisfação participar dessa live com o senhor. Agradecer a oportunidade. Perfeito, Rogério. Na verdade, o que, inclusive, no nosso ciclo Operações Especiais, tivemos a oportunidade de ouvir um PQD italiano, Caveira, e também na área de inteligência, que operou muito em vários países, e ele sempre tem frisado que nós temos muito a ensinar e pouco a aprender a outras polícias, né? A gente tem que valorizar o nosso capital humano. E confesso-lhe, e até falei na visita que realizei ontem no BOP, que eu fiquei imensamente satisfeito e feliz com a nossa conversa a respeito da sua capacidade de conseguir converter numa obra, numa doutrina, num conteúdo tão interessante. Confesso que ontem eu peguei o livro, comecei a ler e tive dificuldade em parar, porque de fato é uma obra irrepreensível. Elogiei muito você. Infelizmente não foi lançado pela nossa editora, não conhecia você quando você, obviamente, iniciou essa caminhada. Já falei para você que a segunda edição, a editora Última Raça, está de portas abertas pela qualidade que você fez essa obra. E eu gostaria que você falasse um pouco dela, obviamente, de forma resumida, falasse como surgiu a ideia do livro, o trabalho que foi realizado, o que o leitor vai encontrar nessa obra. E é importante frisar, né, Rogério, como eu te falei ontem, que esse espaço, esse ciclo de lives, denominado Bate-Papo com autores e pesquisadores policiais, visa justamente dar visibilidade a pessoas como você, a policiais abnegados que pegam o seu tempo de folga para tentar traduzir o seu conhecimento técnico em conhecimento para as gerações futuras. Coronel, eu acho que, em primeiro lugar, para poder falar do livro, eu tenho que falar da história do curso da PMDF, e essa história começa antes do meu nascimento, na verdade. A gente teve na PMDF, se não me engano, em 1982, a primeira edição de um curso chamado Tiro de Combate. O que acontece? Ao longo das últimas décadas, se a gente pega desde lá de Primeira, Segunda Guerra Mundial, Vietnã e etc., as instruções de tiro, elas eram muito mais de técnica de tiro, técnica básica, atirar contra um alvo de fogo central, vendo lá ponto 10, 9, 8. Era muito mais um manuseio da arma de fogo do que um treinamento voltado ao combate. Depois, quando a gente começou a ter uma maior intensidade dos conflitos urbanos, ou seja, uma atuação policial mais ao confronto armado contra criminosos que ficavam cada vez mais armados, experimentados no crime, algumas instituições mundo afora começaram a questionar o treinamento e começaram a desenvolver outras técnicas. No entanto, a gente até vê que no primeiro brevet do curso de tiro de combate da Polícia Militar do DF, o centro do brevet era o alvo de silhueta humana. Aquilo já era uma novidade. Eu passava a disparar contra um alvo que tinha um formato humanoide, né? Ao invés de disparar contra um balão ou contra um círculo. Só que o treinamento de tiro ainda era muito, vamos dizer assim, voltado para fundamentos básicos, voltado para aprender a manusear arma de fogo. Aí agora, já na história mais recente, a gente teve ali, acho que ainda na década de 90, o último curso de tiro de combate na PMDF, e ele nunca mais aconteceu. Eu cheguei no BOP em 2012 e sempre fui dessa área de tiro, sempre fui instrutor de tiro, cadete da equipe de tiro, sempre gostei dessa área. E vi no BOP que a gente também precisava atualizar os nossos treinamentos de tiro. E fui buscar o curso de tiro de combate. Não existia mais nada de plano de curso, de material, instrutores, nada. Então a gente reformulou o curso. É como se a gente estivesse recriando o curso. E criamos 2 cursos na PMDF.
criamos o curso avançado de tiro de combate para os caveiras lotados no BOP e o curso de tiro de combate sobrevivência policial, que é para todo e qualquer policial. Esse curso, a gente é muito feliz em dizer que foi um sucesso, graças ao empenho aí da equipe do BOP, os instrutores, os colegas do BOP que se formaram instrutores no curso avançado de tiro de combate, passaram a me auxiliar na formação de novos policiais no curso de tiro de combate sobrevivência policial. E eu acho que a partir do alto nível desses instrutores que me apoiavam, a gente conseguiu montar um curso muito bom na PMDF. Esse curso se tornou um sucesso e o Brasil todo começou a entrar em contato com a gente, solicitando vagas, solicitando que nós fôssemos as suas instituições para multiplicar esse conhecimento. E baseado nisso eu pensei, eu acho que eu poderia colocar isso num livro. Eu poderia transformar o nosso curso em um livro, porque eu mal consigo formar os nossos 10 mil homens da PMDF. Quanto mais formar as nossas centenas de milhares de policiais no Brasil. Então, se eu conseguir colocar esse conhecimento em um livro, eu vou poder ajudar as instituições e vou poder ajudar também as pessoas, os cidadãos de bem que hoje portam suas armas de fogo também, no deslocamento para o treinamento no stand, né? O CAC, que hoje também pode se ver na necessidade de fazer o emprego da sua arma de fogo. Então eu decidi transformar todo esse conhecimento em um livro. O conhecimento ele tem que ser compartilhado, né? A gente não pode segurar para nós, a gente não pode querer ser a única pessoa a ensinar algo, a deter um conhecimento. Então eu comecei a trabalhar no livro. Eu trabalho no livro do ponto de vista de escrever alguma coisa há anos, talvez há mais de 5 anos. Mas quando a gente veio aí na pandemia, um pouco antes da pandemia, vamos dizer aí, os últimos 16 meses, talvez, não sei, foram intensos em montar o livro. Aí foi quando eu decidi operacionalizar esse trabalho, montar o livro em formato de manual mesmo. E aí decidi fazer imagens, textos e vídeos, para fazer mesmo um curso completo. Então esse livro ele seria, a proposta ao menos, né, o que eu buscava quando produzi ele, era fazer um curso, não apenas um livro, mas um curso em formato de livro interativo. A pessoa com esse livro, ela vai ter texto, imagens e vídeos para poder melhorar o seu conhecimento, o seu nível técnico e o resultado disso ser o quê? A melhor proteção do policial, a melhor proteção da sua família, a melhor proteção da sociedade como um todo. Rogério, é interessante que três pontos que você tocou que eu achei de fundamental importância. Primeiro, reconhecer o trabalho daqueles que nos antecederam. E a gente tem, de fato, valorosos policiais, oficiais que passaram pelo Batalhão de Operações Especiais e deixaram o seu legado, né? Uma outra questão justamente dessa evolução da prática de ensino voltado ao tiro, né? Ao treinamento. Essa questão de passar de um treinamento em alvo fixo, né, para um treinamento simulando situações reais. Isso é uma evolução de fato. Obviamente, nós temos o método Giraldi de preservação da vida, que foi um método muito importante, que foi difundido no Brasil, mas, obviamente, sempre houve essa necessidade de tentar, simulando situações reais do dia a dia do policial, confrontando e treinando para situações como essa, né? E uma outra coisa que eu gostaria e aí você, obviamente, vai ter a oportunidade de falar um pouco mais de como funciona o método. Justamente, e aí eu falo como pesquisador que sou, como doutor que sou, escritor, editor, coordenador, editor-chefe da editora Última Rácio, e falo para você, e vou repetir aqui para os nossos seguidores aquilo que eu te falei ontem, que eu fiquei surpreso e surpreendido para uma pessoa como você, leiga no mercado editorial, conseguir fazer um livro, editar um livro, que obviamente você só mandou imprimir, não tem nenhuma editora, você fez um trabalho de diagramação fantástico, em que eu até elogiei, uma capa bem escrito, li, você escreve muito bem, porque é difícil traduzir, ainda mais um curso tiro de combate em doutrina.
você teve o cuidado de fazer de confeccionar os desenhos são muito bem feitos. Como eu falei, eu fiquei surpreso com a obra. Eu também fui da equipe de tiro da PMDF, da academia na época de cadete. Aprecio e conheço um pouco sobre a matéria, mas de fato eu fiquei surpreso, aprendi muito. E por isso que eu lhe trouxe aqui, não poderia jamais perder a oportunidade de conversar com você sobre esse seu livro. Pô, agradeço aí os elogios do senhor e realmente foi uma aventura bacana, né? Eu não sou escritor, né? Não era escritor, não sou editor, mas sempre tive um pouco essa questão de buscar o conhecimento, um pouco do aquele autodidatismo, buscar os manuais e realizar cursos online e buscar o conhecimento. E foi uma aventura interessante aprender a diagramar, aprender a editar, aprender a confeccionar certos desenhos. Eu gostaria de destacar a ajuda que eu tive, especial nessa parte gráfica, do Lisboa, que é um policial militar lotado no BOPE, um amigo. É um cara fantástico que me ajudou na capa, que me ajudou a criar a marca. É um cara que é 100%, gostaria de destacar. E só um parênteses aqui, antes que eu me esqueça, gostaria de mandar um abraço para o pessoal que eu vi a mensagem aí, os Caveiras do Mato Grosso do Sul, que pediram um abraço. Eu estava lá recentemente. O Jonas também, M. Jonas, eu vi que ele mandou um abraço aí também, é um dos nossos instrutores do tiro de combate, foi à reserva há pouco tempo. Mandou um abraço. Parabenizar, né, Rogério? A apreensão que, em conjunto, né, da PMDF e da Polícia Militar do Estado do Mato Grosso, inclusive foi veiculado na imprensa, dificilmente a imprensa, né, a Globo elogia as polícias militares e saiu lá a apreensão de 2 toneladas, né, com a equipe da PMDF que estava fazendo o curso lá no Mato Grosso. Parabéns. Foi uma oportunidade fantástica. Sou muito feliz de estar no BOPE, estar há tantos anos e ter a oportunidade de andar em todos os mundos, né? Nós, como oficiais, a gente muitas vezes fica muito no mundo do papel, muito no mundo do administrativo, é nossa função também, mas eu no BOPE, ao longo desses últimos 10 anos, tive a oportunidade de estar inserido aí também nas principais operações, cursos, adestramentos, intercâmbios que o BOPE realizou. Sou muito grato por isso, sou muito feliz com a carreira que eu construí, vamos dizer assim, as oportunidades que eu tive no Batalhão de Operações Especiais. Aí só voltando ao que a gente falava, né, da produção do livro, então foi uma aventura bacana, de fato eu fiz tudo sozinho. Eu me considero detalhista, né, talvez um pouco perfeccionista ali, talvez demais em alguns pontos, mas eu acho que isso ajudou a escrever o livro. Destaco também que o meu pai, que se eu sou detalhista, eu sou só 10% do que o meu pai é, né? Então, o meu pai era também o meu revisor, em vários aspectos, tanto de ler o texto como um todo, quanto de pontuar coisas que talvez poderiam ser faladas de outra forma, né? Então, eu tive um apoio muito bom também. A minha esposa me ajudou a revisar e também pontuava coisas que poderiam ser escritas de forma diferente. Então, apesar de ter trabalhado sozinho do ponto de vista de não ter contratado editora, diagramadores, etc., eu tive todo um apoio muito grande, né, de familiares, de amigos, que me auxiliaram para que esse livro desse certo. Gostaria de destacar isso, né? A gente nunca faz nada sozinho, a gente sempre tem um batalhão que nos apoia. Não, perfeito, Rogério. E isso é encorajador para os nossos colegas. E é o que eu sempre digo, eu conheço inúmeros policiais, inclusive com mestrado, com doutorado, pós-doutorado, com estudos interessantíssimos, com alguns artigos publicados em revistas científicas extra-polícia, né? E sempre os convenço, tento os convencer da necessidade de fazer isso que você fez, de traduzir esse conhecimento, de operacionalizá-lo e, obviamente, entregar para o nosso homem que está na ponta da lança. Não adianta você escrever um livro para acadêmicos se, de fato, quem vai precisar dessa informação e desse conhecimento é o nosso operador, que está lá na ponta da lança. E isso você fez de forma muito bem feita, né? Uma linguagem bem escrita, todo um respeito às regras ortográficas e gramaticais, uma metodologia fantástica e, ao mesmo tempo, um conhecimento assimilável por todos os nossos colegas, que obviamente não precisa ser acadêmico, né?
Então, o grande desafio da ciência policial, eu sou um grande defensor da ciência policial, que foi ano passado reconhecido pelo Ministério da Educação como um novo ramo do conhecimento. Então, a oportunidade que nós, policiais, temos de resgatar e publicar numa área que é nossa, para que a gente afaste esses entendimentos desses policiólogos de plantão, né, que se arvoram em tentar explicar o que é o fenômeno da violência, da criminalidade, como deve se portar o policial. E, na verdade, isso é um campo que nós, obviamente, sem desprezar os outros ramos do conhecimento, temos que dominar, né? E não sociólogos que têm um pensamento muito ácido e crítico em relação à polícia e também à ordem pública constituída. Obviamente, não vou generalizar, há excelentes antropólogos, sociólogos, mas, em sua maioria, o que eles gostam é de descer um malho na polícia. E isso nós tivemos a oportunidade de acompanhar durante a semana, em virtude daquela situação do Jacarezinho no Rio de Janeiro, né? Como o senhor falou, também respeito bastante a profissão e a atividade dos nossos sociólogos, antropólogos e etc. Mas quando a gente fala em especialista em segurança pública, né? Quando a gente fala em especialista em segurança pública, eu, com todo respeito a esses profissionais, sociólogos, pesquisadores, eu não vejo possibilidade de existir um especialista em segurança pública completo que não tenha vivido em sua própria pele a segurança pública. Então, por isso que eu acho muito importante que os policiais passem a escrever, que os policiais passem a fazer os seus mestrados, os seus doutorados e produzir conhecimento para que a gente tenha uma resposta a certas opiniões que muitas vezes são puramente políticas, né? Então, a gente precisa, sim, fazer o máximo aí pelos nossos policiais, escritores, autores, porque de fato é o que a gente precisa. Muitas vezes a discussão da segurança, quase sempre, né? A discussão da segurança pública brasileira, ela tem um viés totalmente político e não técnico. Então, acho que a gente tem que buscar a técnica, sempre com o equilíbrio, né? Não podemos também nos tornar apenas policiais doutores que se afastam da atividade operacional por completo. Perfeito. E que acabam se igualando a esses outros que não possuem a experiência de polícia, né? Então, acho que a gente tem que ter o equilíbrio. É o que eu falo no livro, é o equilíbrio entre a pena e a espada. Temos que achar o ponto ótimo entre a pena e a espada. Excelente, excelente. Esse é o desafio, né, da polícia do século XXI. Eu sempre digo que, como não há espaços vagos na área do poder, né, no campo do poder, também não existe na área do conhecimento. E o fato da polícia, das polícias brasileiras, terem se omitido de produzir conhecimento, na verdade, não é nem produzir conhecimento, porque nós produzimos, as academias de polícia, nos seus cursos de formações, produzem muito conhecimento que às vezes vai ficar, né, numa biblioteca levando poeira. E aí entra o sociólogo, o antropólogo, o cientista político nas nossas bibliotecas, se alimenta daquele conhecimento para justamente nos criticar. Então, é por isso que nós estamos e temos que fomentar para que o nosso policial, e o exemplo do seu livro é um exemplo muito interessante a respeito daquilo que eu sempre falo para os meus alunos no curso de Introdução às Ciências Policiais na Academia de Polícia Militar do DF, né, que se encarrega de formar os futuros comandantes da corporação. Que essa cisão entre teoria e prática, ela não é adequada, ainda mais numa ciência social aplicada, transdisciplinar como a ciência policial, porque a gente precisa de manejar o conhecimento, de se apropriar do que é produzido nas outras ciências, para a gente traduzir aquilo para resolver um problema nosso. E quando eu falo o problema nosso, o academicismo que deve haver no campo das ciências policiais, não é para que a gente fique organizando eventos, seminários, para que a gente fique no campo das ideias. Muito pelo contrário, nós temos que sentar, nós temos, até conversamos sobre isso ontem, nós temos doutores em física na polícia, doutores em psicologia comportamental, engenharia, em várias áreas. A gente tem que pegar e coordenar um trabalho
desses acadêmicos para eles resolver problemas cotidianos que o nosso policial enfrenta na rua. E aí eu digo para você, qual é a viatura adequada? Será que o sociólogo, o antropólogo está preocupado em saber qual é a melhor viatura para a polícia? Será que ele está preocupado em saber qual é o melhor armamento que vai ficar na cintura de um policial ao longo de toda uma vida, que obviamente vai pesar mais para um lado e pode ocasionar um problema na coluna? A questão do fardamento. Nenhuma ciência ou nenhum cientista que não seja um policial que sente na pele esses problemas vai ter interesse em pesquisar, né? Então, essa questão, o seu livro é um exemplo prático, que não deve haver uma cisão entre teoria e prática, porque você soube de maneira brilhante converter a prática em uma doutrina adequada, inclusive com os links, que eu achei fantástico, que você, em cada módulo, você faz o apontamento para o seu canal no YouTube, em que haverá uma demonstração prática. Então é importante, né, mencionar, Rogério, para aqueles que têm interesse em adquirir o seu livro, que não é apenas um livro, é um conteúdo que eu falo para você, eu ainda não tinha visto. Né? Como eu falei, elogiei você como editor, fiquei encantado com o seu trabalho. Não, agradeço demais aí o senhor, o que o senhor pontuou, e realmente, caso alguém não conheça o livro, alguém que está participando da live, é um livro de 428 páginas, além de centenas de desenhos técnicos e quase 100 vídeos. Temos 90 e poucos vídeos que jogam o leitor para o YouTube. Esses vídeos, alguns dos vídeos têm 2 minutos e 30, porque é a demonstração de um exercício, enquanto que outros vídeos têm 40 minutos. Então, a gente tem um vídeo, por exemplo, que vai falar da manutenção da arma. A gente tem um vídeo de 40 minutos em que a gente mostra em tempo real a manutenção completa de uma pistola, falando sobre o que o policial, ou o atirador, o cidadão que possui essa arma, o que ele precisa prestar atenção, e etc. E como o senhor pontuou da linguagem, algo que eu me orgulho muito é que eu tenho acompanhado o feedback das pessoas, e tem compradores de todos os lugares do Brasil, né? E de todas as profissões e, vamos dizer, classes sociais e etc. A gente tem policiais recém-ingressos na polícia, que ainda estão começando o curso de formação policial, que não possuem conhecimento nenhum ainda. A gente tem pessoas das carreiras jurídicas, juízes, promotores adquirindo o livro. Eu tenho alguns colegas juízes, né, e promotores. Aí a gente tem militares das Forças Armadas, e algo que todos falam, algo que eu fico muito feliz em ver como feedback, é que a linguagem, ela, vamos dizer, ela abraça perfeitamente todos os públicos. A gente não busca uma linguagem que seja rebuscada, sem necessidade. A gente também não busca algo muito raso, muito vazio. Então é algo que fica didático para qualquer pessoa que esteja lendo, para qualquer nível de conhecimento, e muitas vezes até para qualquer, como é que a gente fala, nível de escolaridade, vamos dizer assim, a pessoa que às vezes está acostumada a ler textos muito rebuscados e etc., que muitas vezes não vão ao ponto que a gente quer, elas têm comentado que o livro tem sido objetivo, claro, conciso, no que interessa. Eu tenho ficado muito feliz com esse feedback do pessoal, está abraçando todo mundo. Não, e é diferente, Rogério, de tudo que eu havia já lido, obviamente com as tentativas, que obviamente a gente tem que valorizar também essas tentativas, né? E obviamente hoje também a gente tem uma tecnologia que favorece muito, né, a essa produção, essa melhor compreensão, né, transmissão do conhecimento a partir de uma obra. E Rogério, eu gostaria também que você falasse um pouco, porque diferente de outros livros, ali não está só a escrita. Eu vi que você teve a oportunidade, em cada situação em que você sentiu a necessidade de transmitir um pouco mais de informação, você foi até um stand, você investiu na compra de material para que você demonstrasse aquilo que você efetivamente estava tentando explicar. E eu digo isso porque a gente que navega pelo Instagram, nas redes sociais, tem uma infinidade de cursos práticos de tiro de combate, sobrevivência policial. E muito, né, do que as pessoas possam, talvez,
fazer uma análise mais crítica, indagando, pô, mas isso tira, eu vou aprender no stand, não lendo um livro. Então, eu gostaria de deixar muito claro isso para os nossos, para quem está nos acompanhando e aqueles que vão nos acompanhar depois assistindo esse conteúdo no YouTube, que de fato o livro propicia justamente pelo esse trabalho que o Rogério teve, né, de ir a terreno e tentar demonstrar na prática aquilo que ele estava ensinando na teoria. A gente gosta de quebrar certos mitos no livro, né? Por exemplo, a parte de balística. Existem muitos mitos relacionados ao que um disparo vai causar quando atingir o corpo humano. E aí a gente mostra, fala no texto, fala com imagens, fala com gráficos e depois no vídeo a gente prova. É aquela brincadeira de matar a cobra e mostrar o pau, né? Então a gente mata a cobra lá e depois no vídeo mostra como que a cobra foi morta ali. Então o vídeo é importante justamente por isso. O livro, ele na prática, eu até tive cuidado de, na gráfica, solicitar uma folha com uma gramatura maior, porque eu imagino o livro, assim, eu na qualidade de leitor desse livro, eu imaginaria ele como um manual que eu teria e que eu estaria relendo ao longo do tempo. Eu levaria esse livro comigo para o stand, como o senhor falou, porque eu utilizaria ele na prática. Eu estou no stand e eu vou fazer um treinamento de precisão. Eu vou levar o livro, vou abrir o livro na página no capítulo dos exercícios práticos, vou na parte de treinamento de fundamentos de precisão e vou poder reproduzir aquele exercício. E no livro eu vou ter o texto, a imagem e o vídeo. Aí eu vou reproduzir, olho o vídeo, vejo o autor demonstrando o exercício e reproduzo no stand. Então, como o senhor falou, um livro a gente vai aprender atirando, né? Exatamente. Só que o leitor vai poder atirar com o seu companheiro ao lado, que é o livro. Entendeu? Essa foi a minha ideia. Então, e é interessante mencionar, Rogério, também que essa divisão muito inteligente que você fez em 4 partes, né? Que na primeira parte você apresenta a teoria e doutrina, você apresenta um ponto de situação da segurança pública brasileira, lógico, de forma muito rápida. Você apresenta na segunda parte os fundamentos do tiro de combate, depois fala da sobrevivência policial e, por fim, no método que você criou, que é o método RCS, né, que é realismo em combate simulado. E se você pudesse falar um pouco, né, justamente desse percurso que você fez na obra, de forma muito didática, e até o elogio a esse respeito, e falasse um pouco, né, desse percurso e do método efetivamente que você criou, inclusive de forma muito inteligente, registrou, né, como deve ser. Bom, então a divisão do livro, ela segue a divisão que a gente criou para o próprio curso. Então o nosso curso básico PMDF, básico que eu falo que é o curso para toda a polícia, mas é um curso bastante avançado na prática. Não avançado para os caveiros, isso, né? O curso nível PMDF, nível corporação. Ele é dividido em 3 partes, é justamente o tripé, o triângulo do método RCS, que é teoria, prática, simulações. Então, na teoria, a gente entende que é importante que o policial, em sala de aula, tenha o contato com certas teorias para que ele aprenda o que ele vai ver na prática. Por exemplo, a balística terminal aplicada. Ele tem que entender que ele tem uma pistola .40, por exemplo. Ele tem que entender que é mito essa história de um disparo no tórax do agressor vai derrubar ele, vai jogar ele 5 metros para trás. Ele tem que entender isso, ele vai ver na sala de aula com casos reais e depois em demonstrações no stand. Ele vai ver que pode acontecer de um único disparo neutralizar o seu agressor, ou pode acontecer de 30 disparos não serem suficientes para neutralizar o agressor. Isso, antes da gente entrar no stand, a gente trata isso na sala de aula. Aí, outro caso, por exemplo, a gente fala de APH, auxílio ou atendimento pré-hospitalar tático. Na sala de aula, a gente mostra por que é importante, por que hoje o foco da doutrina de atendimento de urgência tático, por que o foco é o controle do sangramento, por que é importante controlar esse sangramento o mais rápido possível. A gente mostra isso na sala, mostrando teoria e doutrina, antes de ensinar o policial a colocar um torniquete, etc. Quando o policial vai para a prática de como aplicar um torniquete, ele já tem
na sua cabeça a importância de levar aquele torniquete, porque ele pegou na teoria. Então, a gente sistematizou assim, teoria, depois prática. O que seria prática? É desenvolver, em primeiro lugar, a capacidade técnica no manuseio da arma de fogo. Então, a gente começa a prática ensinando o policial a atirar. Não que ele não saiba quando chega, mas ele tem certos vícios e a gente eleva um pouco o seu nível de tiro. A gente ensina ele a atirar. Começa com fundamentos básicos de tiro. Depois a gente começa a colocar ele em exercícios mais aplicados ao que ele vai encontrar numa situação real. Ele não vai ter numa situação real um alvo de papel parado na frente dele e um instrutor pedindo para ele fazer 2 tiros. Ele vai ter uma situação desesperadora, rápida, incerta e que um erro pode significar a morte do policial. Então a gente começa ainda na prática a praticar o tiro com exercícios aplicados ao combate. Depois que a gente já trabalhou bastante a teoria, já trabalhou bastante a doutrina, a gente vai para o terceiro pé, para o terceiro ponto desse triângulo, que são as simulações. Então, a gente tenta fazer exercícios com arma de fogo exercícios o mais realísticos possível. Mais realístico possível. Só que com uma arma de fogo, não tem como eu atirar contra um companheiro meu de treinamento. E o nível máximo da simulação, o nível máximo do exercício simulado, é o exercício onde eu disparo contra um agressor que dispara contra mim. Para a gente poder fazer isso, a gente precisa de simulações que empreguem armamentos de treinamento, né? Equipamentos de treinamento, como as pistolas Simunition, pistola Airsoft. Esse seria o nível máximo. Dessa forma, a teoria aplicada, a prática para aprender a atirar bem, para aprender a manusear bem a arma de fogo, e depois a aplicabilidade disso em uma situação de sobrevivência policial. Então, no livro, depois da gente falar da teoria, da prática, a gente entra numa parte de sobrevivência, que é aspectos da sobrevivência, da psicologia de combate aplicada à sobrevivência policial, principais cenários de um confronto armado. E tudo que a gente fala não é achismo, ou não é porque eu pensei assim. A gente desenvolveu essa doutrina, esse método, a partir dos relatos das centenas de alunos que passam pelas nossas linhas de stand. A gente recebe policiais para treinar conosco e o policial, às vezes, ele já se envolveu em 3 trocas de tiro. E aí a gente pergunta para ele, esse exercício faz sentido no que você viveu na vida real? Esse exercício reproduz o que você viveu na vida real? Então, o método ele é baseado nisso. Por isso que se chama realismo em combate simulado. Porque a gente trabalha o policial a nível teórico, trabalha o policial a nível prático técnico e depois insere o policial em simulações o mais reais possível. Porque eu preciso inserir nele o estresse de uma situação real, o cansaço, os efeitos psicofisiológicos de uma situação de elevado estresse. Não adianta nada o policial estar tranquilo na linha de tiro, atirando com tranquilidade. Eu preciso colocar ele para disparar ou para responder a uma ameaça, estando com efeitos que a gente chama aí de maneira leiga e rasa. Visão de túnel, isolamento acústico, estar ofegante, dedos tremendo, mão suada. A gente tenta inserir isso nos exercícios. Por isso o realismo em combate simulado. Colocar o policial para praticar a sobrevivência policial em um cenário realístico, adequado à vida real, adequado à realidade que esse policial vai poder encontrar, e quer seja no confronto durante o serviço, quer seja no confronto quando de folga. Excelente, Rogério. E eu gostaria de mencionar também algo interessante, que é a observância, talvez não, não é necessariamente no ciclo completo, ou seja, porque no seu método e próprio título do livro, Tiro de Combate e Sobrevivência Policial, ele abarca não só o ataque, o combate, mas também a defesa, ou seja, a sobrevivência policial. Isso é importante a gente mencionar. Infelizmente, o número de policiais hoje mortos no horário de folga no Brasil inteiro é maior do que aqueles que estavam efetivamente no desempenho de suas funções. E a gente sempre encontra uma série de vídeos pela internet. A gente poderia aqui apresentar vários exemplos de como fica perceptível que o policial faltou preparação, né,
faltou técnica para que ele salvasse a sua vida. E, além disso, nós temos os incidentes e acidentes, né, instantes de tiro, que infelizmente ceifam, né, ceifam a vida ceifou, né, a vida de inúmeros policiais, como no próprio desempenho da função acidental. E por isso que é importante, né, essa sua perspectiva ampla, né, com ciclo completo, no combate, mas também na preservação da vida do operador de segurança, que é muito importante, né? E a gente aborda esses aspectos de sobrevivência policial de maneira, como eu sempre gosto de falar, de maneira serena, tranquila, no livro, assim como nos nossos cursos. O policial tem que entender que não existe super-homem na polícia. Eu, por exemplo, sou instrutor disso há vários anos, acabei de lançar um livro, mas eu tenho plena consciência que amanhã, em uma situação real, eu posso me dar mal. Infelizmente, essa é a verdade. Então, eu não posso querer responder uma situação achando que eu sou o super-homem, porque eu sou mais treinado, porque eu sou instrutor de tiro. A gente até fala, ver as coisas com olhos honestos, né? A gente tem que entender que a situação real, uma troca de tiros, etc., ela é extremamente complicada para qualquer pessoa. O policial, ele não pode buscar heroísmo inadequado em uma situação dessa. O objetivo principal do policial não é, como alguns gostam de falar, é matar o bandido, é acabar com o crime, etc. Não, o objetivo principal dele é o quê? É voltar para casa salvo, para sua família, manter a sua família segura. Esse é o principal objetivo. E isso a gente coloca no livro. Então, a gente tenta colocar um debate ou um questionamento ao leitor para que ele pense várias vezes, primeiro, ao querer portar sua arma, refletir quanto à responsabilidade de portar uma arma durante a sua folga, refletir sobre as consequências do emprego da sua arma de fogo durante a folga, para que ele atue de maneira profissional, para que ele atue de maneira técnica, para que ele tenha uma consciência, uma clareza ética e moral relacionada a um possível confronto armado, até para que ele não sofra também no pós, né, com certos problemas, vamos dizer, pós-traumáticos dessas ocorrências. A gente tenta colocar isso no livro. Fornecer uma ferramenta para que o policial tenha melhor consciência do que ele precisa fazer e melhor capacidade técnica para responder da melhor forma possível. Com o resultado final, voltar a salvo para casa, sobreviver, proteger a sua família e os seus camaradas. Perfeito, Rogério. E dessa sua fala me vem a reflexão a respeito, e até eu tive a oportunidade, acho que foi hoje ou ontem, de publicar aqui no Instagram, o Timarraço, uma análise crítica a respeito até de uma ação em que os policiais estão no interior do Caveirão e uma série de disparos, né, na direção do mesmo. Aquilo que a gente pode mencionar como cenário de guerra, embora haja controvérsia, né, a doutrina, ainda mais direito internacional, tenha uma certa resistência em classificar algumas questões que acontecem em território brasileiro, ainda mais no estado do Rio de Janeiro. E como é difícil ser policial. Em uma sociedade que vê o policial como inimigo, uma sociedade crítica, uma sociedade que, ao mesmo tempo, acredita, né, como revelou uma pesquisa do Datafolha, acho que foi em 2015 e 2016, em que revelou que 53% da população concordava com a expressão bandido bom e bandido morto. Só que o grande problema é que ela quer que o policial puxe o gatilho. E, ao mesmo tempo, puxa o gatilho e, após puxar o gatilho, ela vai ser a primeira a criticar. E a gente percebe dos nossos policiais que, às vezes, por falta de um aprimoramento técnico, se vê no banco dos réus, sem defesa, infelizmente, o Estado não o auxilia e, às vezes, ele tem que vender até uma residência, como eu já tive conhecimento de algumas informações, para o cara vender tudo que ele tinha para arcar com a defesa, para não ser expulso da corporação. Então, o policial ele tem que, obviamente, correr atrás do conhecimento, da informação. Você, para chegar onde você chegou, obviamente, houve investimento da corporação, né, na sua formação, mas você, assim como inúmeros colegas que eu conheço do BOP, investem recursos
investem em armamento para justamente levar o melhor. E aqui eu gostaria de ressaltar, já na parte final, né, da nossa live, falta aqui uns 7 minutos, 5 minutos, né? Eu vou aproveitar para realizar esse último comentário e já passar a palavra para que você possa se despedir e apresentar, né, as suas ideias finais. Elogiar o trabalho que vem sendo desempenhado pelas unidades de operações especiais e ações táticas do Brasil inteiro, em especial do BOP. Assim como eu já tinha ouvido aqui, conversando com alguns caveiras, comandante de BOP, como o BOP, a ação desses grupamentos, alterou-se consideravelmente nos últimos anos, né, na última década, deixando de ser uma tropa aquartelada a ser empregada em situações complexas, né, e emergenciais, para de fato vivenciar o dia a dia da segurança pública, apoiando, como aconteceu nessa operação em que foi apreendido 2 toneladas de maconha e uma série de outras ações que o BOP se vê envolvido, inclusive apoio à Polícia Federal na região do Orocó, né, Cabropró ali, o famoso polígono da maconha, que nós já prestamos apoio com a nossa unidade aérea e também com o grupamento de operações especiais, e uma série de outras ações. Ações precisas no campo da inteligência, no combate ao crime organizado, ao novo cangaço. E nesse aspecto, e aí é interessante que a gente está ouvindo aqui um caveira, um integrante de uma unidade de operações especiais, com um trabalho interessantíssimo que é institucional, voltado à prática do tiro de combate, não só, né, no avançado para os caveiras, mas também para todo o efetivo visando entregar uma melhor formação. E todos nós sabemos da qualidade dos integrantes dessas unidades que têm, às vezes até no horário de folga, e eu conheço alguns que assim o fazem, tentando incentivar alguns colegas de ir no estande, né, e efetuar uns disparos justamente preocupado com a reciclagem do nosso público, né, que infelizmente ainda não o ideal. Não, eu concordo 100% com tudo que o senhor falou e destaco também aqui o meu respeito e admiração por todas as unidades, não só as especializadas, né, mas todas as unidades policiais militares que estão atuando aí no Brasil em uma situação extremamente complexa, um crime com níveis nunca antes experimentados e que muitas vezes atuam sozinhas, sem o devido apoio, né? Sem o devido apoio da imprensa, sem o devido apoio do Estado em certos estados brasileiros, sem o devido apoio da população em certos estados ou regiões. Destacar aqui o heroísmo dos nossos policiais do Rio de Janeiro, nessa operação recente. As pessoas gostam de apontar o dedo e, como a gente sempre fala, com um debate político, não tem nada técnico na análise da operação. Eu só tenho visto o pessoal colhendo frutos políticos de uma situação policial. Então, um grande abraço aos policiais. Tenho muitos amigos no Rio de Janeiro. Já tive a oportunidade de operar no Rio de Janeiro também, em intercâmbios operacionais, operar em situações reais nas comunidades do Rio de Janeiro. É um ambiente operacional extremamente complexo, perigoso, e o que os policiais do Rio de Janeiro vivem, muitas vezes militares em países em guerra não vivem. Muitas vezes o pessoal no Afeganistão, no Iraque ou na Síria, que está em guerra civil, não vive o que um policial do Rio de Janeiro vive. Então, gostaria de iniciar em minhas palavras finais mandando um abraço com muito respeito aí a todos esses camaradas. Antes que eu esqueça, mandar um abraço também, que eu vi ali mandando mensagem ao Granja, um capitão PMDF, que é um grande amigo aí também, que sempre apoiou meu trabalho. Grande sempre amigo, manda Granja, mensagem. Um abraço. Mandar um grande abraço aí pro Granja, antes que eu me esqueça. Quanto ao livro, agradecer mais uma vez a oportunidade do senhor para a gente divulgar aqui o livro. Ao pessoal que tenha interesse em adquirir o livro, pode me mandar uma mensagem direto aí pelo Instagram, mas de qualquer forma temos o site também, que é métodorcs.com.br, bem fácil de decorar. Mas qualquer coisa, é só mandar a mensagem direta aí no Instagram que a gente envia o link de compra. Dizer que eu escrevi esse trabalho e a ideia sempre foi oferecer esse método, essa doutrina e esse plano de curso, vamos dizer, já pronto, às instituições,
A gente tem o curso já estabelecido na PMDF, mas a gente ainda pode intensificar bastante ele. A gente precisa formar mais multiplicadores do BOP. A gente precisa fazer talvez mais turmas ao longo do ano para formar mais policiais, porque 30 policiais por ano ainda é muito pouco. A minha proposta sempre foi inserir essa metodologia já no ingresso do policial militar, ou seja, o cadete no CFO vai passar por esse método e o aluno soldado no CFP vai passar por esse método. Essa sempre foi a proposta no, vamos dizer, no legado institucional, oferecer. Se a instituição vai querer usar ou não, aí, né, não é comigo, é com ela, mas o trabalho está pronto e nós estamos no BOP à disposição. Gostaria também de agradecer ao meu comandante, Tenente Coronel Wesley, comandante do BOP atualmente, que também sempre apoiou esse trabalho e continua apoiando. A gente está indo para a Bahia formar multiplicadores no BOP da Bahia, para o senhor ter uma ideia, e temos vários outros estados solicitando essa ação, de forma que a gente já fez contato com a Senasp, para talvez aí com o apoio do governo federal, dos recursos, a gente conseguir fazer edições de multiplicadores para as instituições policiais brasileiras aí em todos os estados do país. E eu acho que é isso. A gente sempre esquece de agradecer alguém e tal. Quem eu esqueci aí, me desculpa, mas é isso. A gente espera que continue essa resposta positiva do livro. Tem sido bacana, tem sido uma boa aventura e experiência trabalhar com esse projeto. Espero que ele continue e que ele cresça. Excelente, meu amigo Rogério. Agradecer imensamente a vossa participação. Estamos de portas abertas, como eu disse, tanto da editora Última Raço, como do nosso portal, para que a gente possa fazer uma próxima live. Agradecer ao comandante do BOP, meu grande amigo, Tenente Coronel Wesley Santos, e também todos os integrantes desta honrada unidade, para a caveirada toda do Brasil, também para os demais policiais que nos acompanham nesta noite. Lembrando que assim que terminar o nosso Instagram, daqui a 1 hora no máximo, já postarei no YouTube o vídeo para que a gente possa divulgar e levar essa informação para o maior número de pessoas. Afinal, nosso objetivo é esse: divulgar a ciência policial, divulgar conteúdo de qualidade e divulgar trabalhos como o do Rogério, um trabalho encantador, fantástico, e a quem eu agradeço imensamente em nome da ciência policial. Um grande abraço, meu amigo. Grande abraço, comandante. Obrigadão. Abraço a todos. Caveira. Um abraço, meu amigo. Abraço.